Olá, bem-vindos à nossa última aula do curso de ASP. Hoje a gente vai trabalhar com a gravação de um registro, a consulta e a exclusão. Então a ideia é a gente gravar um registro dentro do nosso banco, depois consultar para ver se ele foi gravado e, se necessário, excluí-lo. Tá ok? Então para isso vamos no nosso Notepad. Repare que aqui eu já criei um arquivo novo, que é um arquivo de menu, para a gente poder navegar entre as páginas e ter uma aparência um pouco melhor, né? Esse menu é um menu simples, tá? É um arquivo HTML simples. Ele tem uma HR aqui, uma linha, né, divisória. E aqui eu tenho 3 links. Um para gravar, um para consultar e um para acessar. Esse acessa banco já funciona. Então o menu já pode fazer referência a esse arquivo. Então vamos testar com esse aqui, tá? Então menu HTML. Vamos no browser. Vamos chamá-lo para ver como é que ele se comporta. Local host, curso ASP, aula 5, menu.html. Então beleza, esse é o nosso menu. A última opção já está disponível. Repare lá embaixo, né, na barra aqui embaixo, que existe a opção acessa banco. Quando eu clicar, ele já traz o banco ali para mim. Só que eu estou voltando por aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, no Notepad, incluir aqui uma opção de retorno, né? Aqui no acessa banco. Fora do ASP, eu vou colocar um href direcionando para o arquivo menu.html. E vou colocar uma observação aqui, voltar. Fecho o link. Aqui pulo uma régua, uma linha, pode ser um parágrafo, por exemplo. E aqui eu tenho um link de retorno. Salvar. E vamos atualizar o browser. Listei, tem a opção de voltar, voltei. Maravilha. Então eu já tenho aqui um menu que me mostra os registros e volta. Essa opção já estava disponível na aula passada. Agora vamos dar uma entendida aqui um pouquinho no menu, né? A ideia é ele chamar essa página gravar HTML. Eu já deixei o arquivo pré-criado aqui e vamos fazer o nosso form então. Então, nosso form ele vai ter um direcionamento para a página gravar.asp, que ainda não existe, nós vamos criar. Então tudo que eu colocar nesse form vai ser recebido aqui no gravar.asp. O que eu vou colocar nesse form? Meus campos que eu quero gravar. Então, o primeiro campo que eu vou ter é o campo ID, né? Vou dar uns pontinhos aqui só para fazer uma graça. E aqui eu vou colocar aquele input type para receber um campo texto. E o nome, que é fundamental, vou chamar de txt nome. Txt. Ok. Pulo uma linha. Então eu tenho aqui o texto ID e uma caixinha de texto na frente para poder receber o que eu digitar e passá-la para o outro formulário. Então eu vou copiar isso aqui 4 vezes e aqui eu vou começar a alterar. Então nome, que é telefone, e aqui é e-mail. Essa era a estrutura do nosso banco. Ok, e aqui eu vou mudar para não fazer confusão lá. Então, nome, aqui e-mail, aliás, aqui telefone, perdão. Telefone, txt telefone, e aqui txt e-mail. E aqui em cima, txt id. Então eu tenho id, e uma caixinha chamada txt-id, nome, uma caixinha chamada txt-nome, telefone, txt-telefone, e-mail, txt-e-mail. E um botão para fazer a chamada a essa página do tipo submit, com o valor, que é o que vai aparecer dentro do botão gravar. Fecho meu form. Então nessa hora eu salvo. Nessa hora eu tenho o arquivo gravar HTML que o menu vai chamar. Então vamos lá e vamos testar. Então, gravar um registro. Opa, apareceu aqui. No momento que eu preencher aqui, 1, 2, 3, 4, ele vai chamar e a página gravar.asp. Como a página não existe, então não vai fazer referência nenhuma, né? Então, vamos aqui. Form action gravar.asp. E a gravar.asp ela não está fazendo nada. Repara que ela está vazia, né? Se ela não existisse, ele daria um erro. Então, vamos fazer a nossa página de gravação, que é a mais
complicada aqui da nossa aula. Então, para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar na página gravar.asp essas 4 caixinhas, né, que são passadas na hora que eu faço a chamada, né, ao arquivo, ok? Então, nesse momento aqui, quando eu chamar essa página, essas 4 caixinhas vão para lá, ok? Então, eu vou colocar aqui no gravar.asp minha instrução, e aqui eu vou receber aquelas 4 caixinhas. Então, a primeira caixinha é ID, lembra, request, e o nome da caixinha, txt_id, e aí posso copiar e fazer a mesma coisa para as 4. Então, ID, nome, telefone e e-mail. Aqui eu tenho txt, nome, txt, e-mail, telefone, cismei com e-mail, telefone, txt, e-mail. Bom, aí eu recebi o valor das 4, ou seja, o valor daquela caixinha vai estar, dá uma indentada aqui só para facilitar a leitura. Então, o que eu digitei naquela caixinha ID vai cair nessa variável agora chamada ID, nome, telefone e e-mail, tá? Para facilitar, eu vou dar um response aqui só para ver se funciona, para a gente testar se o ID que eu digito lá aparece aqui. Então, eu só simplesmente estou recuperando a caixinha e mostrando o ID que veio. Vamos ver se está tudo certo. ID 1. Beleza, então veio certinho. Agora eu preciso fazer a gravação desses dados no banco. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar a rotina que acessa o banco. Ela está aqui, no acesso a banco. Então, eu vou copiar, vou colocar ela aqui. Agora eu preciso usar uma instrução chamada insert de SQL. Então, eu vou pegar a variável base que controla o meu banco e vou dar a instrução insert into o nome da tabela, contatos, com os valores, né? Aí que está o segredo, com os valores que vão estar nessas caixinhas. Como que eu vou fazer para passar esses valores? Então eu vou usar uma outra variável chamada linha, por exemplo, para gravar a linha de registro, e vou começar a fazer a combinação dos dados, tá? Então, a combinação é a seguinte: o campo ID, se eu fizer só isso, linha vai ser igual a ID, vai faltar nome, telefone e e-mail. O campo ID é um campo numérico, significa que ele está correto dessa forma, né? Eu passo ele dessa forma, sem nada, sem nenhuma aspa, sem nada. Porém, nome, telefone e e-mail são alfanuméricos, eu vou precisar delimitá-lo por aspas, né, duplas ou simples. Então eu vou fazer a seguinte instrução: eu teria que passar algo assim, por exemplo, entre aspas, meu nome, entre aspas, um telefone que está como texto no banco, e entre aspas um e-mail, ivan@al, por exemplo, né? Então repara que eu tenho, então, esse espaço aqui, eu tenho que passar dessa forma aqui a instrução. Então, muito cuidado aqui, repita quantas vezes for necessário, porque é bem chatinho, mas dá para fazer. Então, o ID é o 1 que está vendo em vermelho aqui. Então, tá beleza. Agora eu vou usar a concatenação e vou fazer o seguinte: eu preciso de uma vírgula, repara, tem uma vírgula aqui. Vou colocar uma vírgula. E agora tem uma aspa simples, eu não posso usar duplas mais. Então, vou colocar uma aspa simples aqui e vou fechar. Então, eu trouxe ali vírgula e aspa simples, que é isso aqui. Agora eu preciso trazer o Ivan. O Ivan está dentro da caixinha nome, ok? Então nessa hora eu estou trazendo aspa, vírgula, aspa simples e Ivan. Ainda falta outra aspas, que eu faço a junção aqui. Eu abro outras aspas duplas, aspas simples, aí eu vou olhando lá para baixo. O que eu preciso? De uma vírgula e de uma aspa simples. Então, vírgula, aspa simples. Fecho, concateno de novo e agora eu chamo o telefone. De novo, e aí eu vou seguindo. O que falta? Falta fechar aspa simples, vírgula, mais uma aspa simples e trazer o e-mail. E agora, para finalizar, eu preciso apenas de uma aspas simples aqui dentro, tá? Ela está aqui, é difícil ver, mas ela está aqui dentro, ó. Então repare que eu tenho essa sequência. Isso aqui você tem que praticar bastante, né? Fazer combinações com número e alfanumérico, mas não tem muito segredo. Combinação de numérico e texto. Lembrando que o texto tem que estar sempre limitado por uma aspa simples. Então tem uma aqui, outra aqui e por aí vai. Tá ok? Dessa forma eu dei um execute lá.
estou pedindo para ele inserir dentro da tabela contatos os valores, e aí, entre aspas, quais são os valores? Aí eu, e-comercial, linha. E aí eu fecho o e-comercial de novo, e só ali para delimitar o parênteses eu faço isso aqui. Então, dessa forma, eu estou pedindo para ele inserir na tabela os valores que estão contidos nessa variável linha aqui concatenada, que é essa variável inteira aqui que tem toda essa instrução recebida. Ok? Feito isso, fecho a tabela e aqui embaixo pulo uma linha, faço aquele href para voltar. Então, vamos pegar essa instrução aqui e vamos jogar aqui. Ok? Pode ser assim mesmo. Então, salvei. Vamos dar uma testada, ver se está tudo certo, né? Se deu certo. Então, voltando para o menu, atualizei. Mas antes disso, faltou um ajuste lá no arquivo, né? Antes de eu rodar, que é o e-comercial, que senão ele não está concatenando nessa última aspas aqui. Feito isso, vamos fazer um teste, gravar um registro, ID 10, nome Carla, telefone 123, carla@al. Vamos clicar. Beleza, voltar. Como é que eu sei que isso foi gravado? Listando todos os registros, último nome, Carla. Joia, vamos voltar para o menu. Agora a gente precisa fazer uma rotina de consulta de um registro apenas, para não trazer todos, né? Então, vamos voltar no Notepad. E aqui a gente vai fazer o nosso formulário de consulta, que está vazio. Eu vou aproveitar o formulário de gravação aqui, copiar toda essa estrutura e jogar para cá, conservando apenas o ID e mudando aqui o destino, né? Ele vai chamar o consulta.asp, ok? Então ele vai chamar esse cara aqui. É um formulário simples, né? Vamos testar. Consulta, beleza, está consultando, o formulário está disponível. Agora vamos montar essa rotina de consulta. Para a gente ganhar tempo de digitação, eu vou trazer essa parte aqui que nos interessa, que é a consulta. A consulta vai consistir na abertura do banco, mas através de um registro. E aqui eu vou aproveitar essa linha, onde ele traz aqui, né, o ID passado como parâmetro, e vou jogar aqui em cima. Beleza. Então aqui eu tenho o ID guardado, né, que eu passei aqui, txtid, né, ele está aqui, ó. Quando eu passo isso aqui, eu vou abrir o banco, só que eu vou pedir para ele aqui na hora de consultar somente where quando o ID for igual, e aqui dentro eu vou jogar o ID que eu recebi aqui. Então, selecione toda a linha de registro da tabela contatos, mas somente do ID que for igual ao ID. Nessa hora, se ele encontrar, ele vai trazer para mim, mas não da forma que está. Do jeito que está, ele está varrendo a tabela inteira. Não é o que eu quero um só. Então não é um faça enquanto, né? É um if. Então, ao invés do while, eu vou colocar um if aqui. E vou aproveitar e trocar o end pelo end if aqui, né? Então, qual que é a pergunta que eu tenho que fazer? Se não chegou no final da tabela. Como assim se não chegou no final da tabela? Então, vamos relembrar um pouquinho. Ivan, Ana e Carlos. Quando eu abro o banco, meu ponteiro está parado aqui. Quando eu pergunto para ele, aí vamos supor que eu tenho ID 1, 2, 3, tá? Quando eu pergunto para ele procurar pelo ID igual a 4, por exemplo, ele vai vir aqui, 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 não vai encontrar, ele vai parar aqui. Então, esse if está falso, se não for final de tabela. Se por acaso eu passar o número 2, ele vai estar parado aqui, ele vai parar nessa linha. E aí esse if vai ser verdadeiro. If not tabela off, não é final da tabela. Então, se não for final da tabela, ele pode imprimir o nome, não tem problema, tá? Esse move next aqui não faz sentido. E eu posso colocar um else aqui para dizer, olha, caso ele não encontre, ou seja, caso eu passe um 4, por exemplo, ele pare aqui, vai ser final da tabela. Então esse if vai estar falso. O que vai valer? Vai valer o else. Então aqui eu posso dar um response, só para dar uma alertada no usuário de que não foi encontrado. Encontrado. Ok? E aí eu fecho o response aqui. Vamos fechar aqui, né? Então nossa rotina está completa aqui. Ou seja, passo o ID, abro o banco, seleciono somente quem veio igual aquele, quem existe igual aquele ID. Se não chegou no final, se não é final, é porque o ID existe, mostra o nome da pessoa, se não, não é encontrado. Vamos ver como é que funciona.
Consulta ID 2. Ana. Consulta ID 8. Vamos ver se tem 8. Não encontrado. Consulta, vamos ver se tem o 10. Acabamos de gravar. Carla. Beleza, então consulta já funciona. E a gente pode incluir mais uma coisinha. Se por acaso ele encontrou, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir um bloco aqui. Aliás, eu vou fechar o bloco ASP e vou colocar aqui um href. Href exclui. Aliás, vou fazer diferente. Não vou nem abrir o bloco aqui não. Vou fazer direto aqui no response. Response.write. Colocar aqui direto um href. Chamando uma página exclui.asp. E passando, aí tem um segredo. Passando como parâmetro, depois do ponto de interrogação, o ID de novo. E o ID que eu vou passar aqui vai ser esse. Para eu passar o mesmo ID que eu recebi aqui, né? Então eu vou fazer aqui a concatenação e-comercial ID. E aí o e-comercial aqui para fechar a instrução do href. Texto exclui, registro. E aqui eu fecho o href. Né? Então eu tenho, se encontrou, mostra o nome. Pulo uma linha, boto uma régua aqui. E aí já traz um link para uma página chamada exclui. E essa página vai receber o ID tal para excluir esse registro. Essa página não existe ainda. Então na hora que eu for acessar, ela vai dar um errinho. Quer ver? Então consulta, número 1. ID 2. Pronto. Exclui registro. Quando eu clicar aqui, ele vai dar erro. Ó. Mas vê que ele passa o número 2. Basta a gente criar a página exclui. Então vamos lá. Nova página. E vamos salvar essa página como exclui. Exclui.asp. Maravilha. O que essa página tem que fazer? Ela tem que receber igual à consulta. Tem que receber um ID. É praticamente a mesma coisa. Vou trazer para cá. Vai receber o ID, vai abrir conexão, só que aqui ele não vai selecionar nada, porque ele já recebeu o ID correto. O que ele vai fazer? Ele vai excluir direto numa instrução select. Então vou fazer o seguinte, vou dar um base, numa instrução SQL, desculpa, base.execute, e aqui a instrução é essa, é o delete. Delete from a tabela contatos, ou seja, deleta da ou a partir da tabela contatos, mas somente quem tiver o ID, aí é a mesma coisa, ID. Jogo para cá. Então o que eu estou fazendo aqui? Pedindo para ele deletar da tabela de contatos o ID que eu acabei de passar. E aqui eu tenho um ícone, um linkzinho de voltar. Então legal, agora só precisa fazer uma alteração, né? Que aqui no consulta.asp eu passo aqui txt, eu passo ID como parâmetro, né? E aqui eu estou recebendo txt_id, então eu preciso arrumar lá, senão vai dar problema. Então eu vou passar aqui txt_id ou arrumar aqui. Posso arrumar aqui direto. Eu só preciso fazer o par certo, né? Se eu passo id aqui, eu preciso recolher id aqui também. Então dessa forma eu tenho a instrução montada. Vamos salvar. Vamos salvar. E vamos dar uma atualizada aqui. Vamos conferir. ID 9. Legal, marcos e tal. Exclui registro. Volta. Vamos procurar pelo ID 9 de novo. 9. Beleza. Vamos listar. Já não vai ter mais o Marcos aqui. E dessa forma a gente conclui o nosso mini curso de ASP. Bom, gente, a ideia com esse mini curso era mostrar um pouquinho do que o ASP pode fazer. É um curso introdutório, ou seja, ele é bem básico, né? Tem muita coisa para falar sobre ASP, sobre sessões, sobre aplicações. Enfim, muita coisa ainda para se aprender, né? Eu espero contar com vocês nas próximas aulas. Antes de fechar o curso, deixa eu falar um pouquinho sobre o site da Alltraining. A Alltraining é uma empresa especializada em treinamentos técnicos e palestras técnicas, né? Nós atuamos presencialmente aqui em São Paulo, mas com o EAD a gente vai atingir o Brasil inteiro. E uma coisa legal do site aqui é que você, uma vez cadastrado no site da Alltraining, na seção de alunos, você tem acesso a um acervo digital. Esse acervo funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui vários materiais que o aluno pode ter acesso, né? Deixa eu me logar aqui. Opa. Beleza. E aqui, por exemplo, eu tenho uma apostilinha de lógica de programação aberta para todos os alunos poderem trabalhar, usar, enfim.
a ideia é difundir conhecimento. Então, no site da Training você tem essas opções. Como é que você faz para se cadastrar? Aqui na nossa página do Facebook, né? Página da Training no Facebook, você tem aqui carregando aqui, você tem aqui a opção de mandar uma mensagem para a gente, né? E dentro da nossa página, deixa eu colocar aqui na página de cadastro. Então, quando você vier aqui na página da Training, você vai ver que tem essa opçãozinha aqui, que são os cadastros, né? Quando você entrar aqui em cadastro, você pode enviar para a gente seus dados pessoais, e aí a nossa equipe de suporte vai pegar esse teu formulário e vai cadastrar no próprio site da Training aqui, ok? Então, enquanto ele carrega aqui, ok. Preencheu os seus dados, enviou, a gente recebe e já libera para você o acesso aqui. Beleza? Gente, muito obrigado e até a próxima.